Opa, agora conseguimos, hein? Agora deu certo? Agora deu. Agora deu certo. Então vamos lá. Legal. Vamos começar aqui uma live no Instagram, já ia falar no YouTube, e uma live diferente aqui, porque a loirinha, a Fabiana, está aparecendo. Ela que fica geralmente por trás, né, da câmera. Só aparece a voz, não aparece, né? A gente só ouve. Tá vendo? Ah, só ouve. Agora tá a loirinha aqui do lado e a gente vai bater um papo legal sobre algo que a gente se deu conta hoje conversando, né? E achou legal comentar com quem nos assiste, que às vezes vê ali colocando o almoço, colocando o lanchinho, colocando a janta, compartilhando o que a gente come. Pra que a gente faz isso, né, Fá? Verdade. Pra que é isso, né? Então é legal ter você aqui na frente da câmera agora, para quem nos assiste. E, enfim, a gente faz isso pra quê? Por que você compartilha? Pra você mostrar que você é boa cozinheira? Só preencher o Instagram, né? Só para preencher o Colocar Instagram? lá. É por isso? Não. Não, né? Não. Então o negócio é mais sério. Olha aí, já chegando aí, o Anderson, a Magno Costa, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Por que você, então, se não é para aparecer no Instagram ou é alguma coisa séria que a gente coloca a nossa refeição aqui? Não. Então vamos lá. Para mostrar de fato o que a gente faz, o que a gente fala é o que a gente faz. Ok. Né? E poder compartilhar com as pessoas como reverter isso ou como se prevenir, tendo uma saúde, né? Uhum. Uma saúde perfeita, não esperar nada. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso daí, que é muito importante a gente discorrer, porque eu compartilho a nossa alimentação justamente para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. São milhares de pessoas até fora do Brasil. E pessoas que acompanham por quê? Conseguir aquilo que a maioria, não são todos, a maioria dos médicos dizem que não tem cura, que é curar, reverter, eliminar, vencer a diabetes do tipo 2. Então foram muitos estudos. Tem os livros aqui atrás, né? A gente estudou muito, eu e a Fabiana, e aí eu apliquei num determinado momento da minha vida, quando eu recebi o diagnóstico, que eu já sabia que eu estava com a diabetes, quando eu recebi o diagnóstico 370, o médico fez aquele terrorismo todo, diabetes é uma doença progressiva, não tem cura, enfim, e você vai ter que tomar medicamento pro resto da vida. Eu tomei medicamento? Não, e já mandou logo a receitinha, né? Já 2 medicamentos, um deles era a metformina, e aí eu decidi não tomar. Então falei para o médico o seguinte, eu vou acabar com essa diabetes em menos de 30 dias sem tomar medicamento. Ele riu da minha cara, lembra? Eu já estava estudando, sabia do que eu estava falando, o resultado foi que diabetes, primeiro, é uma doença comportamental na área alimentar. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar meus hábitos, né? Passar a me alimentar da maneira que eu havia estudado, e de 370 a minha glicemia, em 26 dias ela baixou para 98. E de lá para cá minha saúde só melhorou. Hoje não tem nada que me ligue a diabetes, a não ser a obesidade que ainda tenho. Mesmo assim, não pode se ligar a diabetes porque eu estou diminuindo gradativamente, já foram mais de 50 quilos eliminados. Então, assim, esteatose hepática, gordura no fígado, pressão alta, resistência à insulina, hiperinsulinemia, que é excesso de insulina, a parte da glicemia explodindo lá nas alturas, tudo isso foi eliminado. Os pés inchados, né? Pés inchados. Agora a gente vai falar daquilo que eu experimentei, né? Sim, claro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, e já comentaram comigo, Luciano, mas você, logo de cara, você já conseguiu reverter porque estava bem no começo? Gente, o que as pessoas pensam é o seguinte, que o começo da diabetes é no momento do diagnóstico. Quando a pessoa é diagnosticada, ela já está há décadas indo para esse caminho e a diabetes já está instalada há anos. Então, assim, eu experimentei problemas sérios em relação à diabetes. Eu vou começar, eu ia no banheiro, que é um estágio muito avançado, ia no banheiro, urinava,
O que acontecia lá no Você não vaso? ia no banheiro, né? Você não saía do banheiro. Não saía do banheiro para urinar. Diferente. Gente, era o tempo todo no banheiro. Exato. E urinava, o que acontecia lá no vaso? Quando eu ia lá, tava cheio de formiga. Pois é, ficava lotado de formiga, né? Pensei que você ia falar que ficava cheio de urina, né? Não, urina. Não, aí isso ficava. Ficava, né? Mas daí eu dava descarga e ia urina e formiga embora, né? Pois é. Também tive a questão de um cansaço que eu nunca havia sentido. Urinava o tempo todo, acordava 4 a 5 vezes numa noite para urinar. Sem energia total. Eu acho que na né? terceira ou quarta noite da alimentação, que era cetogênica barra carnívora, porque a única coisa vegetal que eu consumia, nem laticínios eu estava consumindo, eram folhas, né? Sim. O resto era só origem animal. Quarto, quinto dia eu já parei de ir no banheiro à noite, de acordar. Sim, daí você conseguiu dormir e eu também, né? Porque eu acordava Eu a Fabiana também, eu não dormia. o tempo todo. Então por que a gente está contando isso daí? Porque tem muita gente que acha assim, Luciano, você não passou por aquilo que diabético passa. Passei, vou contar mais, isso daí é só o comecinho. Como psicoterapeuta, eu atendia um cliente, ia ter outro entrando meia hora depois, eu tinha que dormir, descansar, porque eu tinha um cansaço absurdo, uma fraqueza nas pernas. Isso não é nada. A lateral da minha mão, tudo ressecada, começou a rachar. Né? Cotovelo também. Cotovelo começou todo ressecado. totalmente ressecado. Né? Começou todo esse problema, que é um problema sério que está indicando o quê? Estou com excesso de ácido úrico. Estava lá com esse problema. Meus pés extremamente inchados. E a preocupação né, que bateu. Insuficiência cardíaca. Então, se eu deitasse, eu já ficava parecendo que eu estava assim com uma pequena bronquite, né? Eu deitado, chiava o meu... Igualzinho o gato, meu né? Fica fazendo aquele barulho igual do gato. Aquele barulho e chiava minhas costas, meu peito, aquele... Pulmão, né? O pulmão ali. Então, assim... A minha situação em relação à diabetes foi uma situação grave, sim. Né? Inclusive, eu estava conversando hoje à tarde com a Fabiana, e se nós não tivéssemos feito nada, se eu não estivesse estudando, eu acredito que eu não chegaria à neuropatia diabética, porque não daria tempo, provavelmente eu teria morrido antes. Né? Então, assim, não foi uma coisa simples. Agora, o que acontece? Quando ela apareceu, ela já apareceu com tudo, né? Apareceu com tudo. Todos os problemas. Arrebentando comigo. Arrebentando já. Sequei. Quer dizer, já estava há muito tempo, né? Sequei. Tive perda da visão. Sim. Né? Sim. Eu que, até quando eu ia fazer exame de vista para renovar a carta, né? O que aconteceu? O médico teve um lá que falou até um palavrão, falou, nossa, você enxerga formiga no asfalto. E aí eu comecei a perceber que eu precisava, eu comprei uma lupa, porque eu gosto muito de estudar, para poder ler os livros. Né? Então foi... Até então você não usava óculos ainda, nunca não precisou, usava óculos né? ainda. Melhorou minha vista? Melhorou em relação ao que estava. Né? Pode melhorar mais? Pode melhorar mais. Não recuperou 100% ainda. Né? Talvez não recupere. Mas todos os outros sinais de saúde eu recuperei. Então foi uma situação que estava grave, né? Sim. Onde e tinha uma outra situação que eu ia lembrar aqui com você que estava pegando comigo que você não aguentava subir a escadinha ali, não aguentava. Subidinha. Hoje eu subo morro engrenado, que o prédio onde a gente mora, ele fica no centro da cidade, mas tem uma subida, é um morrão, né? Hoje, numa boa, até tem que carregar alguém nas costas, porque às vezes não aguenta, né? E para quem estava no estado que eu estava, gente, era deprimente. Então, assim, eu me acostumei a vencer aquilo que dizem que não tem cura. Então, a primeira vitória minha foi sobre a depressão, sem medicamento. E quando eu fui na psicóloga, que eu fiquei 15 dias sem sair de uma cama, 20 dias sem sair de casa, ela conseguiu me tirar de casa, me levou para uma psicóloga excelente, só que no meio da sessão ela começa a chorar. Não deu para terminar a sessão, né? Pois é. Naquela hora que ela começou a chorar, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é grave. E se a psicóloga tá chorando, nunca vi isso. Não tem mais jeito para mim. Ali eu já tinha feito a minha primeira formação nessa área
do comportamento humano, da mente humana. E aí, sem medicamento, sem nada, eu comecei a me tratar. Fui me tratando, me tratando. Fiz a minha segunda formação ainda em depressão. Foi. Né? E num determinado momento a coisa mudou tanto dentro da nossa vida que a gente foi convidado para dar uma entrevista numa rádio dentro dessa, contar essa reviravolta. Da rádio fui chamado a fazer parte do programa depois da entrevista, né? E depois fui para a TV, lá para a TV Band, aqui na região de São José dos Campos, apresentava ali um quadro no programa dessa TV Band aqui em São José dos Campos, um quadro sobre inteligência emocional, e aí a nossa vida decolou. Então, quando veio a questão da diabetes, eu já sabia que, assim, se eu fosse no caminho da maioria, eu ia ter os problemas que a maioria encontra. Encontra. Sim, que é o com quê? certeza. Neuropatia, amputação, cegueira, talvez até hemodiálise, né? hemodiálise, cirrose. É muito sério o negócio. Então eu falei, não, eu não quero isso para mim. Né? Eu fui para o caminho oposto, estudei muito para isso, porque se eu tivesse equivocado, o primeiro que ia se arrebentar seria eu. E quando os resultados foram extraordinários, eu comecei a compartilhar tudo isso, e isso é o que faz com que a gente o tempo todo fique mostrando a nossa refeição, porque muitas pessoas tinham essa dúvida, né? Luciano, o que eu como? Não dá pra comer nada, diabético vai morrer de fome, pois só vou tomar água. Não tem gente que comentou, né, como é que só dá pra comer capim? Desse jeito eu só vou comer capim? Tem uma pessoa que foi muito grossa comigo no canal no YouTube, né? Falou assim, o que você fala é tudo balela, só falta você dizer agora que a gente deve comer capim. E eu não deixo para depois, gente. Não adianta. Quem acompanha meu trabalho lá no YouTube, quem me conhece, sabe que eu não deixo para depois. Eu não tô lá para ganhar seguidor, para ganhar inscrito no canal. Não é isso, gente. Eu nem precisava fazer nada disso. Mas naquele momento eu respondi da seguinte forma: talvez o capim seja útil e seja uma boa alimentação para tua espécie. E foi isso que eu respondi. Então a pessoa veio com pedra na mão, né? E, enfim. A maioria, na verdade, acaba não acreditando não acredita. Mesmo. Por isso que eles fazem esse comentário. Não é nem de maldade, mas por não acreditar mais. Mas assim. Acredita ainda no medicamento? É muita pedrada que tá vindo nesse trabalho. Então chega uma hora que a gente também dá uma reagida, né? Porque ficar só tomando pancada é complicado. Mas não tem problema. Uma coisa ninguém pode tirar: a realidade da nossa história. A realidade da nossa história, quando eu falo nossa, não é minha com a Fabiana. Não é a Fabiana esposa de um ex-diabético e o Luciano ex-diabético. São muitos ex-diabéticos já no Brasil e até fora, pessoas que estão acompanhando com resultados semelhantes aos meus. Basta olhar lá no YouTube o número de depoimentos que nós temos lá. Então, assim, a gente compartilha aqui o nosso almoço, nossas refeições, não é para a pessoa ficar vendo nossa vida. Ai, que bonitinho, come carne, já tá mostrando o prato, mostrando que come carne todo dia. Não, gente. Um detalhe também, esses depoimentos não é assim, fez uma semana e já tá no depoimento. Pessoas ali que seguiam, já tava fazendo um ano e a gente nem sabia. Quando conta, já conta o resultado. Quando diz, olha, eu te acompanhava, isso acontece, isso é muito legal. Como aparece, gente? Gente, olha, eu tava acompanhando você já faz um ano, e olha, desde do mês tal, né? Era assim, e hoje estou assim. E pra gente é uma satisfação enorme, né? Saber que a gente faz parte disso daí. Outro ponto que chegam a falar, para vocês terem uma ideia de que até onde chegam os ataques, né? Você fica postando o teu almoço aí que você quer mostrar para os outros que você come carne todo dia. Como carne todo dia, mas mané, eu não gasto, por exemplo, R$26 num saco de arroz, que a pessoa paga caro hoje para adoecer. Eu não como nada disso. Eu não vou lá gastar com Ruffles, com Coca-Cola. Para pensar, porque tem gente que usa essa desculpa. Na verdade, ela não quer parar de comer essas porcarias, então usa desculpa. Então fala o seguinte: essa alimentação, carne é caro, né? Bom, depende da carne. Depende da carne. Ninguém está falando que come picanha aqui todo dia. Ninguém está falando isso. Né? A gente está falando de carne. Só que, em contrapartida, nós não compramos arroz,
nós não compramos feijão, nós não compramos açúcar, nós não compramos sucrilhos, nós não compramos, me ajuda aí, negresco, nós não compramos Ruffles, não compramos refrigerante, né? Caixa de bombom, chocolate, achocolatado, a gente não tem nada disso. Posso pôr uma dentro do que você falou aí das carnes? Manda brasa, manda brasa. Inclusive, a melhor carne que tem é a mais barata. E qual que vocês veem a gente comendo direto. Qual que é? Fígado bovino. Fígado bovino. Gente, é a carne mais barata que tem. E é a melhor. É a mais completa em vitaminas, em propriedades, né? Tá tudo no fígado. A minha alimentação, ela é basicamente uma alimentação que tem que ter pelo menos 2 a 3 vezes por semana um fígado, um coração, um rim. Mas o fígado tem que estar presente toda semana. No mínimo 2 vezes por semana. Sim. Senão a coisa não anda. É para ter saúde mesmo. Ó, tô vendo aqui o Marcos, o Marcão. Meu sobrinho tem diabetes. O que você recomenda? Eu recomendo o seguinte, Marcos. Porque assim, não dá para eu pegar e falar aqui um universo de informações aqui nessa live que vai ser muito curta e que vai ajudá-lo a resolver o problema dele, que é a questão da diabetes. Agora, aqui no meu Instagram, lá onde tem a descrição, quem eu sou, meu nome, o que eu faço, minha fotinha lá, tem um link. Nesse link ele vai ter acesso a tudo aquilo que a gente desenvolveu para entregar o melhor para quem quer reverter a diabetes, tá, Marcos? Então, assim, pede para ele clicar nesse link se ele tiver interesse. Nós temos o grupo no Telegram. Hoje, segunda-feira, toda segunda-feira o grupo fica aberto. Tirando dúvidas do que eu fiz para vencer a diabetes, conversando com o pessoal. Ele tem 6 anos. 6 anos de idade. Então, já vou dizer para você o seguinte. Os pais dele têm que clicar se quiser ajudar esse menino. Tem que clicar nesse link. Sabe por quê? Onde começa a diabetes é no Danoninho, na frutinha. Na verdade, é na Coca-Cola que a mãe toma enquanto está na gestação. Né? A bolachinha, aquele bombom, chocolate para agradar a criança para ela parar de chorar. Né? Porque acalma, dá uma caixa de bis para ela senta para assistir o desenho ali, ela tá calminha. Verdade. Marcão, depois eu vou olhar aí o teu perfil. É Flamengo e lembra de mim desde o Maria Augusto. Então estudamos juntos lá, legal. Eu já estudava lá com a loirinha. Isso daí, ó, faz tempo, quase 30 anos essa lembrança. Legal, Marcos. Mas assim... A Lucy também, ela falou que o próximo depoimento é o dela, hein? Certamente, Lucy, certamente. Eu vou ficar muito feliz, porque cada depoimento que chega é uma comemoração desse casal. Então, assim, ô Marcos, essa criança, os pais dela são responsáveis por ela. E o que eu vejo muitos pais falando? Coitado do menino, o menino não vai poder comer o pudim de leite, o brigadeiro, o bolo, o chocolate, seja lá o que for, o Nescau, o Toddy, Negresco, Ruffles, Coca-Cola. Isso não é vida. Bom, se a pessoa acha que vida é uma criança com 6 anos e está com diabetes, olha, o adulto não é vítima, não. O adulto, ele não sai da onde está por escolha, mas a criança é vítima. E assim, eu não meço as palavras. Então, assim, cabe aos pais, se eles quiserem dar uma chance para esse filho não morrer cedo, clica no link. Temos o grupo lá no Telegram. A gente tira todas as dúvidas do que eu fiz para vencer a diabetes. Tem lá o material que eu conto tudo que eu fiz para vencer a diabetes. Tem os vídeos bem técnicos no YouTube, onde a gente explica tudo isso daí. Aqui no Instagram a pessoa acompanha a minha alimentação. Essa alimentação não é uma alimentação sem sabor, não. É uma alimentação com carne, com queijos muito saborosos, queijos gordos, com ovos, né? Tem, por exemplo, tortas, tem pães que não vão farinha, tudo de origem animal, 100% origem animal. Então, assim, dá para ter saúde, dá para emagrecer, ter saúde, vencer a diabetes, evitar e eliminar a chance de ter um câncer e tantas outras doenças, com sabor, saúde e sabor. E aí perguntam, né? Mas o que vai pôr na lancheira para criança quando vai para a escolinha? Que querendo ou não, sempre lá tenho, vamos lá, um bolinho, vou falar o nome, tudo bem. Ana Maria, que é o que eles mais usam, uma caixinha de todinho. Por quê? Porque é muito fácil, você compra um estoquezinho ali, chega de manhãzinha, você põe rapidinho na lancheira e manda a criança. Você não precisa ter que fazer, preparar nada.
Então é muito cômodo, e isso foi o que está trazendo as crianças hoje mais cedo ainda com obesidade e com problemas de diabetes, né? Está desenvolvendo muito rápido, muito cedo. Vamos lembrar uma coisa, preguiça mata, tá? Não é à toa que é um dos pecados capitais, né? Ela é mortal. E às vezes mata lentamente, né? Ela adoece primeiro. Exatamente. Então, assim, não adianta. As pessoas, e isso foi o que a indústria alimentícia, muito bom, viu, Loirinha? Isso é o que a indústria alimentícia usou para fisgar as pessoas, a preguiça. Que foi o quê? Olha, você vai ter mais tempo, é praticidade e tal. A pessoa parou de descascar os alimentos, isso, né? Que para mim também hoje eu nem considero mais os vegetais, mas assim, parou de descascar os alimentos e passou a desembalar os alimentos. Aí o ser humano adoeceu, que é facilidade. Então não adianta. E alimento é origem animal, tá? Essa é a minha posição com tudo que eu estou estudando e com tudo que eu estou tendo de benefício no meu corpo, e pessoas que acompanham o trabalho já estão tendo benefício em seus corpos, que é carnes, ovos e um pouco menos leite e laticínios. Ponto. Isso daí tem tudo aquilo que o nosso organismo precisa para funcionar. Nosso organismo é mentira, não precisa de fibras. Nosso organismo não precisa de carboidrato. Nosso organismo não precisa de vegetais. A carne, principalmente a carne vermelha, tem tudo o que a gente precisa. Então, quando você faz ali um mix de carnes, esses dias a gente colocou fígado, um pedaço de carne, uma outra carne bovina, e frango e mais ovos. Às vezes varia com peixe. Com peixe. Beleza, né? O problema é que carne passou a ser mistura, quando deveria ser alimento, o principal. Mistura é ovo, o queijo, aí você inventa ali alguma coisa, né? Luci, só almoço e janto, não tomo café da manhã, o que posso comprar? Estou usando. Legal, show de bola. É isso aí. É isso. Então, assim, dá para variar bastante coisa. Quando se fala de pães, tortas, se você comprar farinha de trigo, né, você pode até achar que o negócio fica barato, né? Mas trigo e glúten andam juntos. Você vai ter que pagar por trás disso um convênio. Você vai ter que, né, comprar medicamentos, porque isso adoece, é uma das coisas que mais adoecem o ser humano depois do açúcar e do excesso de frutose nos produtos industrializados. Então, assim, quando você vai para o trigo, que é a farinha mais barata, você vai gastar muito com médico, com convênio, com medicamento. Agora, com internação e fora a dor, né? Que medicamento que não vai resolver, vai só piorar e agravar mais. Aí a gente tem as farinhas de linhaça, farinha de amêndoa, e as pessoas reclamavam que farinha de amêndoa é cara. Farinha de amêndoa, como opção, a farinha de trigo, ela é ótima, mas se comer todo dia a pessoa vai ter problema também porque é carboidrato. Hoje, no material, existem pães, tortas, bolo, né? Que não vai farinha. Não vai farinha. E a massa fica muito mais barato do que você pegar a farinha de amêndoa. E muito mais saudável e muito mais saboroso. Então, assim, não tem desculpa para a pessoa não cuidar da saúde. Aqui o que a gente está promovendo, né, tanto lá no meu canal no YouTube, no grupo do Telegram, aqui no Instagram, também no Face, é saúde, é aquilo que faz a diferença. Outra coisa que as pessoas argumentam, né, para não terem que fazer nada. Luciano, cada organismo é diferente. É verdade, o boi é diferente do leão, que é diferente do macaco, que é diferente do rato, que é diferente do ser humano. Agora, nós temos aqui uma fisiologia humana. Né? A mesma coisa que você falar assim, Luciano, mas eu ia falar Chevette, olha, o pessoal nem sabe o que é Chevette hoje, né? Mas cada picape ali 200 é uma forma do motor funcionar. Não é. É o mesmo combustível. É o mesmo motor. Muda a cor. Igual a gente. Muda a cor do cabelo, muda a cor da pele, muda alguma coisa assim. Mas o combustível é o mesmo. O motor é o mesmo. Tá? Alguns motores estão mais danificados, aí você precisa às vezes de um bardal, alguma coisa assim, mas o funcionamento é o mesmo. Tá certo? Luciano, mas tem questões genéticas envolvidas. Isso daí, para quem ainda argumenta a questão genética, por exemplo, da diabetes ou qualquer doença, está muito atrasado no tempo. Hoje a gente fala em epigenética. O que é epigenética? É o comportamento que vai
fazer com que essa genética entre em ação ou freie uma genética, seja ela boa ou ruim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma genética com tendência para ter diabetes, se ela tem um comportamento ruim, ela provavelmente vai desenvolver essa doença. Já está lá no DNA, certo? Agora, se ela tem comportamento, se tem os hábitos alimentares positivos, ela pode ter a genética que for, não vai desenvolver a diabetes, porque não tem jeito. Agora, se a pessoa tem uma genética boa, que a família toda, ninguém tem doença de nada, e aí ela come só coisa boa, não vai ficar doente. Mas se ela come um monte de porcaria, por melhor que seja a genética, ela vai adoecer. Isso é epigenética. Quem ainda foca... se a genética fosse o problema, logicamente que ela também seria a solução. Né? Se ela é um problema, a solução está nela. Tá certo? Então vamos lá. Já fazem 20 anos que foi, né, praticamente feito todo o mapeamento da nossa genética, do nosso DNA. E aí, deixamos de ter doenças? Ou as doenças aumentaram? Só piorou. Parkinson, Alzheimer, que é a esclerose lateral amiotrófica, doença celíaca, diabetes, obesidade. Por que depois, mesmo depois de mapear todo o DNA humano, essas doenças se tornaram epidêmicas? Câncer. Isso porque várias doenças eram consideradas doenças de idosos. Hoje você vê meninas de 15, 16 anos, jovens, desenvolvendo essas doenças. Tem um doutor que eu sigo aqui, não lembro o nome completo dele aqui, tem um doutor que eu sigo aqui no Instagram, que eu admiro demais. Né? E ele não é assim, aqueles caras famosos, assim, igual o Lai Ribeiro, tem vários famosos aí. Não é famosão não, mas ele falou uma coisa que é sensacional, né? Primeiro, uma coisa que eu gostei do que ele falou, Marcos, né, o nome dele? É Marcos, né? É Marcos. Ele disse o seguinte, sobre cirurgia bariátrica, ele que é cirurgião. Ele falou, eu não opero, não vem atrás de mim para eu te operar, eu sou cirurgião, mas eu não opero o teu estômago para você emagrecer, porque senão eu vou acreditar que o teu problema, né? Eu não aprendi isso como médico, que o problema da obesidade é um problema, como é que se diz? Anatômico, né? A ponto de eu cortar o teu estômago ou reduzir, amarrar teu estômago. Não, é um problema alimentar, é um problema de hábito. E ele também, num outro vídeo dele que eu acompanho, que eu gosto muito, ele disse o seguinte, que a questão, não adianta, por exemplo, as pessoas falarem assim, tem gente que está dizendo agora o seguinte, você pode comer de tudo, vai lá para academia, faça exercício, não pode ter sedentarismo. Gente, sedentarismo não é nenhum problema perto da má alimentação. Sedentarismo não é, olha só, é um problema, mas não é nada perto da má alimentação, diz esse médico, que é um médico super atualizado, que eu considero um dos melhores e estou acompanhando o trabalho dele. Ou seja, ele fala, não adianta você sair da academia todo dia e ir para o McDonald's. Vai adoecer. E as pessoas ficam medindo saúde pelas medidas do IMC. corpo, o IMC. Exatamente. Gente, não significa nada, tanto é que tem vários diabéticos ou problemas cardíacos de pessoas magras. Então, IMC não significa nada. Ele dá um parâmetro, mas não determina. Ruim, né? Ele dá um parâmetro, mas não determina. Sim. Então, tem muita gente que está magrinha e está doente. E tem muita gente, por exemplo, no meu caso, estou obeso, mas estou diminuindo, estou voltando para o peso normal, já foram mais de 50 quilos. Então, olha só, está diminuindo e estou com a saúde lá em cima, em todos os exames. Então, assim, é importante entender que tudo começa, antes de tudo, alimentação. Então, se você faz uma alimentação excelente, que é a base, né, alimentação com produtos de origem animal, você, não, mas eu vi lá que vegetarianos, veganos vivem mais. Vivem mais, só que assim, vou explicar por que na média, nos estudos, eles vivem mais, né? Geralmente, vegano, vegetariano, tem essa opção e já tem uma cabeça mais preocupada com a questão da saúde. Então não é como o carnívoro, na grande maioria, não carnívoros que estão realmente focados em saúde, que também vão viver bastante porque também tem hábitos saudáveis no todo, além da alimentação. Mas vegano, geralmente, ele é preocupado, ele não fuma,
ele procura ter uma boa noite de sono, ele procura se abster de álcool ao máximo. Então, assim, ele tem uma vida mais regrada do que aquele cara que, assim, come carboidrato, come carne e tal, e tal, e tal, e adoece rápido, né? Come um monte de porcaria junto com a carne e adoece rápido. E aí jogam na conta da carne o problema da saúde desse ser humano, né? Então, os veganos vegetarianos, eles têm um comportamento dentro de um conjunto, em média, mais preocupado com a saúde, por isso que eles vivem mais. É um conjunto de comportamentos que vão além da alimentação. Porém, eles têm uma maior tendência de desenvolver demência, depressão, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, né? Alzheimer. Então, assim, eles têm deficiências seríssimas de vitaminas, em média. A questão da depressão, por exemplo, eu sempre brinco, né? Entra num restaurante vegetariano e depois vai para uma churrascaria. Compara os dois públicos, né? E veja qual lugar está mais animado. Geralmente a churrascaria. Existe um grande número, né, devido aos estudos aí, de suicídio, né? Que se suicidam. São os vegetarianos, veganos. Exatamente. Pessoas com dificuldade de controlar o próprio comportamento, agressividade. Então, assim, vive muito por não só alimentação, um conjunto de fatores, mas adoece muito. Adoece muito porque nós temos nutrientes que só a carne oferece. Por exemplo, vitamina B12, né? Vitamina D3. Você vai encontrar vitamina D3, aliás, você vai encontrar vitamina D, além do sol, nas carnes. Na Irlanda, por exemplo, 21% da vitamina D vem da carne vermelha. E em alguns cogumelos, só que a D2. E a D2 é mais tóxica e menor absorção. Então, assim, mesmo quando comparado ferro, magnésio, quando você compara isso daí com os vegetais, carne vegetal que tem esses mesmos micronutrientes, o nosso corpo não consegue absorver tão bem o que vem do vegetal em relação ao que vem da carne, que é todo absorvido. Então, por isso que a gente divulga a nossa alimentação, porque a gente está aqui para promover saúde. E tem muita gente que ataca, tem muita gente que não gosta. Problema, a gente vai continuar. Certo, Lourinha? A gente está aqui, a gente passa informação para quem quiser. Exatamente. Abraça a causa quem quer. Mas qual causa? A causa do Luciano? Não, a causa da tua saúde. Aprenda isso. A causa que importa na tua vida é a causa da tua saúde. Aí sim, isso é o que vale a pena, porque sem saúde você não trabalha. Tem gente que só começa a cuidar da saúde, sabe quando? Quando afeta o bolso. E não é comprando remédio, quando a pessoa perde a capacidade de trabalhar, de produzir o próprio sustento. Aí muitas vezes é tarde. Então você tem a chance de fazer a diferença agora. Você tem a chance de fazer a diferença na vida de uma criança, tirando todo açúcar, todo doce, todo o carboidrato refinado e mantendo alimentações saudáveis e saborosas para essa criança. Afinal de contas, enquanto ela é criança, ela é vítima, né? E no futuro, né, o adulto ele tem opção, a criança não. Então o adulto é responsável por estar adoecendo, a criança não. E a criança gosta do que a gente oferece, né? Por exemplo, vamos tomar um lanche, vamos comer um McDonald's. Eles adoram, mas eles não têm noção. Não tem noção e adoece muito. Adoece muito. Mas nós tendo a noção, né, podemos evitar isso. Ok, é isso aí. Loirinha, mais alguma coisa? Porque isso aqui foi uma live, gente. O ponto lá no YouTube, assim, a gente tem live toda terça-feira, às 8 da noite. Amanhã vem uma live sensacional. Abro mais ou menos já o que a gente vai falar, né? É bom revelar mais ou menos, né? Então, amanhã, olha só, o que eu vou falar mais ou menos para você já entender a live de amanhã no YouTube, às 8 da noite. Toda terça, tá? Nem toda pessoa com a glicemia altíssima está doente. E nem toda pessoa que controla a glicemia está saudável. Esse é um grande erro conceitual que a maioria dos diabéticos e médicos cometem. Nem todos que estão com a glicemia alta estão doentes. Nem todos que estão com a glicemia controlada estão saudáveis. Entenda isso daí amanhã, porque vamos dizer assim, é um tapa na orelha dos conceitos, dos mitos que existem, né? E muita gente foca somente na glicemia, tá preocupado só com a glicemia, né, em relação ao diabetes. E tem gente que parece que acaba se
vamos dizer, qual a palavra que eu posso usar aqui? Seria boicotando alguma coisa assim, não? Ou outra coisa? Não, ela, judiando dela mesmo, ela vai lá, ela come um bolo, vai numa festa, ou ela come uma pizza, aí ela fica com consciência tão pesada, ela corre lá furar o dedo. É óbvio que vai estar Vai estar alto. Pelo menos porque ali o pico, né? Vai lá em cima mesmo. Aí fica lá morrendo de medo, preocupado. Não passou mal. Não passou mal, né? Exato, Lógico. exato. Mas é uma coisa para se pensar antes. Antes de se fazer. Antes de fazer. Agora depois não adianta. Você sabe que você vai picar o dedo ali e vai estar alterado. Não tem jeito. Então E a pessoa fica espera criando passar. mecanismos de se preocupar. Exatamente. Né? Fica sofrendo, criando meios de sofrer mais e mais. Eu ia falar, fica se martirizando. Se martirizando. Ah, ela fala bonita demais. Legal. Eu lembrei. Legal, Laninha. Hoje foi bom ter você aqui do lado, viu? Foi. Em vez de estar ficar aqui escondidinha com todo aqui, ó. mundo. Olha a Balbina aí. Tchau, tchau pra Balbina. Né? O Ademilton, enfim. Olha isso. Acenando de volta aqui pra vocês. Olha só. Coraçãozinho subindo. Fazia tempo que eu não via isso. Eu só via na época que a gente fazia live no Face. Eu do outro lado não vejo isso. Não vê isso olha, não, né? Tem um monte de coisa diferente No aqui. YouTube não tem isso não. Não, a sua tela é mais legal que a minha. Ah, é? Tá vendo, gente? Legal. Então, vamos lá. Foi legal bater esse papo com você. No final, né, desse dia da independência, dia 7 de setembro, cada dia mais verde e amarela a nossa bandeira, né? Sempre focando nisso daí. E, enfim, a melhor forma de ser patriota é fazendo o melhor pelo nosso país. Balbino, nós também te amamos. A maneira que eu encontrei, a melhor maneira que eu encontrei para fazer o melhor pelo meu país, assim, respeito quem se candidata, mas não foi me candidatando para nenhuma vaga aí, enfim, seja legislativo, executivo, não. Foi compartilhando saúde. Foi realmente fazendo esse trabalho que hoje no YouTube são quase, me ajuda a lembrar aqui, quase 60 mil? 58. Quase 58 mil pessoas que acompanham no Brasil e fora do Brasil e que a gente sabe que está impactando positivamente, levando saúde. Essa é a minha maneira de ser patriota, é levando o meu melhor pelos caminhos que tem. Hoje nós podemos fazer isso muito mais facilmente, né? Porque nós temos as redes sociais que propiciam isso daí. Então, hoje no dia 7 de setembro eu digo, essa é a minha forma de ser patriota, porque muitos brasileiros estão recuperando a saúde com o nosso trabalho, e isso é motivo de satisfação. Maior do que isso não existe, né? Então tem aí o Marcão, depois a gente vai prosear, então quer dizer que você é lá dos ídolos do Maria Augusta. A Vera tá aqui, a Kátia, muito bom, mais coraçãozinho subindo, que coisa deliciosa. Eu diria até, completando isso que você estava falando, né, que salvando vidas. Não que nós estamos salvando, a gente não salva a vida de ninguém. Exato, a né? pessoa salva a própria vida. A gente joga boia. Exatamente, podendo mostrar o que a gente fez, né? Pra ela seguir o caminho se ela quiser ou não. Fica a escolha dela. Assim como teve o depoimento, né, da pessoa que já estava desistindo da vida. E de repente ela se agarrou ali naquela boia, como você acabou de falar. Foi boa essa boia. Foi, gostei. Eu já aproveitei já, gostei tanto que eu usei. Tá boia, a gente só joga boia. A gente joga boia, pega quem quiser, mas a gente joga na mão. Não joga longe, não. A pessoa tá lá se afogando, socorro, o diabetes tá me afogando. A gente joga a boia. O que é a boia? É a alimentação, é o material, é o grupo no Telegram, é o YouTube, é a psicoterapia para quem tem compulsão alimentar por essas porcarias todas. Né? Eu sou psicoterapeuta. Não, Luciano, não quero com você não, que você usa a camisa do Superman. Beleza, tem outros psicoterapeutas, não tem problema. Mas, psicoterapia. Então, tem aqui o Instagram onde você vê a nossa alimentação. Essa é a boia. Agora tem gente, né? Tem uma pessoa que entrou em contato comigo no WhatsApp e falou assim... Só falou um negocinho? Pode, você falou, tá falado. A gente joga boia, é que a gente joga boia e às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma Fabiana pra fazer. Desculpa. Essa desculpa é a melhor de todas, não é? Estão te usando. Estão me usando. Gente, ninguém precisa de uma Fabiana para fazer. São coisas simples. Eu passo o jeito que eu faço, o que eu faço, nada aqui é escondido, nada é secreto, né? A gente tá aqui justamente para isso, para passar, para compartilhar e todos alcançarem o mesmo resultado que como é que é o tempero da carne lá que você faz? Sal. Sal rosa do Himalaia. Sal rosa do Himalaia. Gente, eu não tempero carne. É a carne e o sal rosa do Himalaia.
Ovo, como é que vai para fritar? Alguém tem dúvida como fazer um ovinho ali? Como cortar um queijo? Como procurar, por exemplo, lá no Facebook, no Marketplace, na sua região, aí quem venda um leite da fazenda? Um queijo caseiro? Exatamente. E aí comprar, é só passar a faca, gente, o queijo vem na mão. O leite da fazenda, você ferve, depois põe na geladeira, depois para tomar, você pega aqui a caneca assim, ó, vira o leite, aí você toma aqui o seu leitinho. Vai ter o trabalho de ferver, né? Na caixinha, você já pega, você abre, não, mas põe precisa ali, né? da Fabiana. Precisa da Fabiana. Pois mas, é. gente... E por fim, só para contar... Eu faço a minha parte, mas aqui desse lado. Verdade, e eu aproveito aqui, né? Show de Não, eu bola. falo assim com você, eu falo assim, eu faço a minha parte até com eles. Eu Sim. mostro como é feito, eu busco opções, né, variedades, eu mostro... Eu tô compartilhando a loirinha. Eu poderia esconder a loirinha, né? Ela não vai contar nada, não vai ter receita, não vai ter nada. Eu compartilho você, né? Com certeza. Mostro, olha, pode entregar receita pra turma, alimentação. Aí a Fabiana vem, a hora que o prato tá assim na mesa, ela vai assim, deixa eu tirar foto, ela vem com todo cuidado pra Verdade. publicar aqui no Instagram. Então, Isso é amor. é amor. Amor ao próximo, amor a você. Agora, eu vou contar uma para finalizar, gente. Teve uma pessoa, uma moça que entrou em contato conosco no WhatsApp. E aí ela disse o seguinte, eu não vou, né, negócio de não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu como de tudo, né? Eu sou crente, né? Nada contra crente, tá, gente? Vamos separar as coisas, o que ela diz. Eu sou crente, Deus me abençoa. Se não pudesse comer tudo isso daí, Deus não tinha colocado no mundo. Pois é, mas lembre-se, né? Se não pudesse comer todos esses vegetais, não existiria. Deus não teria deixado disponível no mundo. Lembre-se, tá? A folha da coca, né, é uma planta, tá? Faz parte da natureza. Tem gente que faz cocaína, maconha, né? Então vamos entender isso daí. Tá certo? E Deus me abençoa com muita oração. Beleza. Só que lembre-se do seguinte, tem uma história daquela pessoa que estava tendo a enchente, a água subindo, ela lá pedindo socorro, Deus me ajude, vem um helicóptero, né, a pessoa vai, agarra aqui, ela fala, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco volta o helicóptero, vem cá, vim para te salvar. Não, Deus vai me salvar. Vai lá 4 vezes e daqui a pouco a mulher morre afogada. Chega no céu, ela vai cobrar Deus. Olha, eu fiquei esperando você e você deixou eu morrer. Falou, pô, mandei lá um helicóptero 4 vezes para te salvar, você não quis. Então, a gente joga a boia, né? Cabe a cada um, né? Ter fé é ótimo, mas nem Jesus, em nenhum momento da Bíblia, eu desafio alguém mostrar na Bíblia um momento em que Jesus falou, eu te curei, eu te salvei. Ele dizia, tua fé, a tua vontade, seja feita conforme a tua vontade, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nós temos que fazer a nossa parte. Luiz, vê aí. Sei lá, uma semana seguindo alimentação à base de carnes. Diabetes de 300 para cima. Sim. Hoje está em 130 e baixando. Parabéns, Luiz. É isso que nos agarrou move. Na boia, agarrou isso, na boia. Foi esperto. Jogamos a boia, ele foi lá esperto. e agarrou. Legal. A Balbina, Cacá, eu também sou crente e quero ir para o céu com muita saúde. Isso mesmo. Então, às vezes, né, as pessoas são ferramentas de Deus. E muitas pessoas ignoram essas ferramentas. Então, cabe a cada um. A gente sabe qual que é a cartilha tradicional. Medicação, insulina, amputação, hemodiálise, cegueira e tudo aquilo que a gente não quer. Feridas na perna, neuropatia. Não, isso não funciona. Se funcionasse, a gente já estaria revertendo com todo esse avanço da medicina. O que a diabetes é de origem comportamental alimentar. Então, se a causa é essa, para você reverter, eliminar, curar, se salvar da diabetes, vencer a diabetes, tem que mudar o comportamento alimentar, não tem outra forma. E não existe uma fórmula, né, milagrosa. Não. Ela é simples, alimentar. Não tem chá, não tem... Gente, não tem chá, não tem nada. Agora tá essa modinha de chá. Não presta para nada esse chá, só complica a coisa, tá certo? É alimentação. Quem quer chazinho para emagrecer, chazinho para baixar a glicemia, glicemia é um dos menores problemas da diabetes e as pessoas não sabem. Então quem quer recorrer a isso para poder comer de tudo, está indo para o lado da preguiça, vai morrer da pior forma. Vai morrer da pior forma. Então isso que tem que se ter
em mente, tá bom? Vamos lá, Loirinha, que daqui a pouquinho Preguiça vai acabar o pecado, tempo. né? Tá quase 1 hora, hein? Preguiça é É pecado. um dos 7 pecados capitais. Aí. Né? É mortal o negócio, tá bom? Então, a gente deseja aí uma ótima noite aí da pátria, da independência para você, né? Finalizando esse feriado com muita satisfação em estar compartilhando. Amanhã às 8 horas, gente. 8 horas, marca aí na tua agenda. Amanhã, 8 horas, tem uma live incrível, onde a gente vai falar, nem todo mundo que tem a glicemia lá em cima está doente, nem todo mundo que tem a glicemia controlada está saudável. A gente vai explicar por quê. Porque as pessoas estão muito preocupadas com glicemia, as pessoas que lutam contra a diabetes, muito preocupadas com a glicemia é um dos menores problemas. Vamos entender isso daí amanhã. Tá, a okay? Lucy está perguntando se pode tomar leite todo dia, né? Primeiramente, mas eu é não. leite, né? É leite, porque às vezes é aquela bebida que dá pra beber. Apenas, aquela né? bebida branca que vem numa caixa não é leite, tá? É um líquido bebível. É um líquido bebível e que adoece as pessoas. Que adoece. Primeiramente isso, e tudo é com moderação. O em pó, pior ainda. Leite de verdade é o que sai da teta da vaca lá na fazenda. Você tem que pegar o canecão, ferver, guardar na geladeira, consumir em 2, 3 dias no máximo, se der tudo isso, porque Exatamente. senão estraga. Isso é leite. Todo dia eu não tomo todo dia. Então, por exemplo, hoje eu não comi nenhum laticínio. Hoje eu comi uma carne mais magra. Se eu já tivesse no peso ideal, beleza, comeria uma carninha mais gorda e talvez até tomasse todo dia o leite, sem problema, né? Pouquinho. Isso daqui, ó. Aqui, gente. Isso daqui, ó. Não vai fazer mal, não. Né? Se você faz uma alimentação carnívora, não é isso que vai fazer. Tá em cima do peso, não é isso que vai fazer. Eu consumo dia sim, dia não. Tá certo? Gente, eu gostei tanto de ficar aqui que dá vontade de continuar, mas nós temos que ir. E eu gostei de você aqui do meu lado, Loirinha. Então, a gente deixa aí uma ótima noite, desejo de ótima noite, com muita saúde pra você. Seu boa noite, Loirinha. Sono maravilhoso, né? Bem, que descanse bem e uma semana maravilhosa pra todos vocês. E estamos aí todos os dias, pra quem quiser. Exatamente. Né? Acompanhando, vendo as novidades, tudo que a gente tem de novidade, a gente vai passando pra vocês. Vai lá no meu perfil, Continua Luciano sempre. Campos, tem minha fotinha aqui no Instagram, tem lá a descrição de tudo que eu tenho pra contar pra vocês e tem um link. Clica no link, você vai saber tudo que a gente pode fazer pra te ajudar, contando o que eu fiz pra vencer a diabetes. Então vamos lá? Vamos lá, gratidão. Gratidão, uma ótima Amei estar com noite. Sensacional, eu amei estar com vocês e com a Loirinha E com aqui vocês do ao lado. Então vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.